Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço de reflexão. Nós começamos o dia de hoje, pedindo ao Senhor que esteja cuidando, da Nicole, que recém-nascida, netinha da irmã Thelma, que está precisando fazer já um procedimento cirúrgico, que Deus esteja trabalhando aí na mão dos médicos e que em nome de Jesus ela possa sair vitoriosa disso, Nós cremos nisso. Queridos, nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Depois eu recomendo que vocês façam a leitura desse texto e também do capítulo seguinte, para entender como é que foi o chamado de Ezequiel. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça ou quer deixe de ouvir. Saberá que um profeta esteve no meio dela. Que Deus faça viva a sua palavra, meus queridos, em nossos corações. E aqui, meus queridos, eu queria entender com você, refletir com vocês sobre o que Deus tem falado através dessa passagem do profeta bíblico, Nós vamos perceber que o início do livro de Ezequiel coloca que eles estão há 13 anos, no 13º ano do cativeiro babilônico, ali alguns meses desse ano específico, e que quando eles estão aí, parece que há uma noção comum, há um entendimento de um silêncio profético. Então aí vem o chamado de Ezequiel, Deus chama o profeta para estar em meio a esse povo que parece não estar conseguindo mais perceber a voz do Senhor nas situações do dia a dia. E como é que aconteceu as características desse chamado? Primeiro foi feito pelo Senhor. Foi o Senhor que foi diretamente a Ezequiel e disse, olha, filho do homem, fique em pé. E o profeta, é claro, atendeu a esse chamado. E enquanto Deus falava, preste atenção nisso, meu irmão, que às vezes Deus fala conosco e nós não seguimos o protocolo à risca. Enquanto Deus falava com o profeta ouvia. E aqui a gente tem logo uma primeira lição, Se Deus está falando conosco, nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando conosco. E aí vem a mensagem que o Senhor tinha para o Ezequiel. Ele disse assim, eu vou enviá-lo a um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que não dá ouvidos. Aí fala assim, pastor, será possível que todas as vezes que tem um profeta em ação, é porque o povo está desse jeito? Gente, essa é a função do profeta, trazer a mensagem do Senhor para o povo. E veja o seguinte, o povo estava precisando da palavra, mesmo que não reconhecesse isso, mesmo que fosse obstinado, ele precisava da palavra do Senhor. Então aí, a ação do profeta para alertar o povo sobre o que o Senhor esperava deles, para que aquilo que o Senhor estava querendo deles, é natural. Então a gente vai ver que sempre que há essa rebeldia, Deus levanta profetas para falar ao povo do Senhor. E aí o servo era um profeta que era da própria nação, do próprio povo, Então ele se tornou esse profeta em meio ao povo. Então a parte dessa mensagem, vou enviá-lo a esse povo rebelde, e você, seja meu servo em meio a esse povo. Seja uma pessoa diferente, não se desvie. Se você seguir a leitura bíblica, você vai perceber que o Deus está dizendo ao profeta, não seja como eles. Não seja como eles. Aí a gente lembra daquela passagem bíblica lá de Paulo aos Romanos, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformais a vossa mente pela renovação do Espírito. E aí a gente vai perceber, meus queridos, que hoje a gente precisa muito resgatar isso. Não seja como eles. E aí vem aquela pergunta, que é para nós essa aí. Para quem o Senhor tem nos enviado? Ele me enviou a quem? Ele te enviou a quem? Pense nessas coisas. Às vezes, meus queridos, nós ficamos muito preocupados com os resultados,
e esquecemos que essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. Às vezes, quando nós pensamos nessa questão do chamado, de envio, de trazer uma palavra para os nossos parentes, para aquelas pessoas que estão próximas, nós ficamos muito preocupados com resultados. Mas lembre o seguinte, a etapa dos resultados pertence ao Senhor. E o povo vai me responder o quê, pastor? A resposta do povo cabe ao povo. Tanto ele pode aceitar, como ele pode recusar. É o livre-arbítrio. Então, meu querido, a sua mensagem é pregar, a sua missão é pregar. Responder faz parte atribuído a outra pessoa, né? E aí a gente fica muito frustrado, né? Claro, quando a gente não equilibra bem essa equação, a gente fica frustrado pela resposta do povo, nós ficamos frustrados pelo resultado, também ficamos frustrados por não ter um entendimento completo de toda a ação do Senhor, porque lembre o seguinte, o enviar, a mensagem e o mensageiro ainda é parte dessa equação. Toda a obra está no plano do Senhor. Não quer dizer que o que nós vamos fazer agora já seja a obra completa, não. A obra é do Senhor. Nós estamos sendo comissionados, né? Estamos sendo convocados para participar dela, mas o resultado final, como é que vai acontecer, o que vai gerar de tudo isso, está nos planos de Deus, né? Então o nosso papel é fazer como o profeta. O primeiro deles é ficar em pé. Isso significa prontidão. Estar de prontidão para o Senhor, estar entendendo que nós precisamos nos colocar diante de Deus. Ouvir, preste atenção nisso, eu lembrei logo no início, né? Ouvir a voz do Senhor, ouvir as orientações, as instruções do Senhor. E ser diferente, né? Ser diferente porque às vezes muitas pessoas têm sido a mesma coisa, né? Esse é o ponto que tem sido o nosso calo nos dias de hoje, pois nós queremos nos amoldar, muitas vezes ao mundo, nós ficamos camuflados nesse mundo, queremos passar despercebidos, e o Senhor quer que esse povo que é rebelde, esse povo que às vezes não dá ouvidos ao Senhor, o Senhor quer que eles saibam que há um profeta, há alguém enviado por ele no meio do povo. E essa característica, essa visão, essa percepção se dá pela característica do serviço, pela característica de ser diferentes, né? Por isso que Deus nos chamou para ser profeta entre as pessoas, para ser um mensageiro entre as pessoas. Nós somos esses enviados do Senhor. Então nós precisamos fazer, como eu disse há pouco, né, feito o profeta, ficarmos de pé, ouvir a voz do Senhor e estar sempre atentos à nossa conduta, porque é isso que vai mostrar para aqueles que ainda não nos conhecem que o Senhor está no meio do povo. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida e esteja sempre de prontidão diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.